Cara, você sabe qual que é a igreja mais alta da cidade de São Paulo? Se você falou Catedral da Sé, a gente precisa conversar. Porque você está errado. Você acredita? Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, eu sou um estudante de arquitetura e sejam muito bem-vindos ao ArcDrops. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma igreja que ela é um pouco obscura, tá? Pouca gente conhece sobre essa igreja, só que ela tem uma relevância considerável e é uma recordista de altura aqui no município de São Paulo. Então, se você quer conhecer um pouco mais a respeito do Santuário Rainha Santa Isabel, fica por aí que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje. Bom, vamos começar do começo aqui, tá bom? A Catedral da Sé, que todo mundo conhece, que é um símbolo aqui da cidade de São Paulo, ela tem uma altura de 92 metros, tá? E por isso ela é desbancada pela Igreja Rainha Santa Isabel, Santuário Rainha Santa Isabel, caso você prefira, que tem 93,6 metros na configuração atual. Mas, quando ela foi construída, ela tinha 103,6 metros de altura, por conta de uma cruz cravejada de cristais que tinha no seu topo. A igreja que a gente está falando hoje, ela foi projetada pelo arquiteto Benedito Calixto Neto. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse cara, mas ele foi o responsável pelo projeto da Basílica de Aparecida. Essa sim, muito famosa e muito conhecida. Bom, aparentemente o cara tinha aí um dom para fazer obras grandiosas, né? Mas, seguindo, a gente vai conversar agora um pouco sobre o estilo dessa igreja, que ele foi feito ali num neoclássico com inspirações romanas, vocês vão ver aí que tem até umas colunas com estilo coríntio. Bom, então além da torre que a gente já conversou aí, que tem os seus 93,6 metros de altura, a gente também tem uma cúpula de 64 metros de altura. E essa cúpula, ela é baseada, inspirada, né? Uma inspiração na Catedral Santa Maria del Fiore, lá em Florença. Ah, pessoal, só um adendo aqui. Durante o vídeo eu vou mostrar várias fotos aqui, e parte delas vieram do acervo da Arquidiocese de São Paulo, parte vieram do acervo da própria paróquia, e também a gente tem aqui, deixa eu até olhar o nome para eu não errar, tá? Se não me engano é o Sampa Histórica, isso, Sampa Histórica, que é um blog, e a gente tem também o pessoal da São Paulo Antiga, que fez um trabalho sensacional aí. Então, eu vou utilizar algumas fotos deles, algumas informações que estão aqui também foram deles, eu vou deixar o link na descrição, porque realmente eles foram essenciais para o trabalho de pesquisa que foi necessário para fazer esse vídeo. Então, depois dá uma acessada lá, o conteúdo deles é muito interessante, tem outras obras, enfim, outras avaliações que eles fizeram, fotografias, é um trabalho muito legal que eu recomendo para todo mundo. Agora, falando sobre a construção, ela começou na década de 50 e ela só foi ser finalizada na década de 70, até porque a igreja ela foi construída com o dinheiro dos devotos. Então, primeiro eu vou mostrar aqui uma foto da fachada da igreja e vocês vão perceber que existem três entradas. Três entradas, porque significa o quê? Significa a Santíssima Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três entradas. Além das três entradas, a gente tem quatro pilares principais que apoiam essas entradas, e esses quatro pilares principais têm o nome de cada um dos apóstolos evangelistas. Então, mais aí uma citação direta à Bíblia, mas para além disso, mais um detalhe interessante, que não são somente os quatro pilares, existem 12 pilares principais na fachada da igreja, e são os 12 apóstolos, cada uma das pilastras tem aí o nome de um apóstolo. Então, outro detalhe muito interessante, se você for olhar a fachada principal da igreja, das janelas, tem formato de uma coroa, né, em homenagem à Rainha Santa Isabel. E a gente tem aí a torre que simboliza o cetro da Rainha Santa Isabel, e no seu topo a gente tem quatro lunetas apontadas aí para os pontos cardeais, que permitem a visualização de praticamente toda a grande São Paulo. É uma vista que, pelo que eu vi de vídeos, de fotos, é absurdamente bonita. Infelizmente, essas lunetas elas precisam também de manutenção para que esse mirante volte a ser funcional. Inclusive, esse mirante ele foi o único mirante da zona leste de São Paulo durante muitos anos. Além disso, a torre também conta com um relógio com 3,5 metros de diâmetro. Mas aí a gente está falando sobre esse estado de degradação, né? A igreja ela realmente precisa de uma reforma. Se você for atualmente visitar, você vai perceber que ela está com uma rede de proteção no entorno. Não entendi se a rede é para proteger a igreja do tempo
ou se é para proteger as pessoas em volta de cair alguma coisa da igreja e acertar alguém, não sei. Mas, basicamente, o principal que a gente tem que conversar aqui é que, realmente, a paróquia ela precisa de recursos financeiros. E esses recursos financeiros, eles realmente vão ser extremamente necessários por conta da necessidade de uma mão de obra especializada para fazer a restauração. Porque a igreja, numa resolução de 2016 do Compresp, foi delimitado como patrimônio tombado. Tá? Então, nessa resolução foi colocado que é necessária preservação integral, tanto da parte interna quanto externa da igreja. Então, obviamente que quem é o responsável financeiramente é a igreja, né? Então, a paróquia seria responsável por fazer essa restauração, mas nós sabemos que, infelizmente, mesmo com campanhas que foram feitas de doação, não há recursos suficiente para poder fazer a restauração dessa igreja. E aí é que entra essa parte que eu pretendo fazer aqui, que é difundir informação a respeito da existência dessa igreja, da importância dela, da magnitude desse projeto e como a gente precisa cuidar, né, desse patrimônio cultural histórico da nossa cidade. E, enfim, procurar formas que possam ajudar aí a igreja a retomar a sua glória original. Então, não sei se através de recursos do poder público, se através de um patrocínio de entidades privadas, se uma campanha de crowdfunding ou, sei lá, doações que possam ajudar essa igreja a ser reformada e que ela possa ser aí um marco turístico, cultural, um ponto de lazer onde as pessoas possam ir, utilizar o mirante, admirar a arquitetura. Então, se você aí achou interessante as informações aqui que eu compartilhei com vocês, se vocês conhecem alguém que gosta de arquitetura, que é estudante, ou que então pode ajudar a igreja de alguma forma a conseguir os recursos necessários para essa reforma, vamos conversar aqui, enfim, passa o vídeo para frente, vamos passar a informação para frente, porque é um patrimônio cultural histórico incalculável para a cidade. Eu acho que a gente tem que, como arquitetos, como aspirantes arquitetos ou simplesmente admiradores, passar essa história para frente e não deixar ela morrer, certo? Então, se você gostou desse vídeo aqui do ArcDrops, considere curtir e se inscrever no canal. Não costumo postar com tanta frequência, mas quando eu posto, eu gosto que sejam coisas que tocam meu coração e que sejam proveitosas tanto para mim quanto para você. Tá bom? Então, um abraço, tamo junto.